O tema da nossa conversa será a partir da pintura de Júlio Resende, que podem admirar aqui atrás de nós, e refletir a partir dessa pintura um bocado sobre a arte, o mercado, o seu ensino, a legitimação de criadores e artistas no meio acadêmico. Antigamente, antes da reforma, as provas acadêmicas tinham uma componente teórica de conhecimento e uma componente prática, ou seja, o candidato a professor de ensino tinha que ter uma técnica apurada, um trabalho oficinal de atelier que permitisse de ser ao mesmo tempo artista e teórico. A magnífica pintura que temos aqui é uma simples prova acadêmica. É uma prova que exigiu um esforço de 520 horas no seu máximo. No caso de Júlio Resende, foi sorteado o tema Faina fluvial no Douro, che è un tema molto importante e molto caro ao norte do país e soprattutto a Cidade do Porto. Entre una corrente esistenzialista alla Cézanne, in una struttura formale molto elegante, molto sobria, mas no mio intendimento che si può notare un certo elo di ligação às avanguardias e ao experimentalismo. Io, olhando para a pintura, noto uma certa preocupação do autor de uma procura da parte simbólica do real, com o objetivo de descobrir a identidade do lugar. Egli costumava dizer, até na sua autobiografia, um olhar marginal e que gostava de partilhar essa marginalidade com os seus amigos. O Júlio Resende tinha um grande sentido de humor, e que é normalmente uma qualidade das pessoas inteligentes. Ele dizia isso com alguns amigos, o marginal, porque ele tinha a casa junto à margem, no Rio Douro, e também gostava de ser livre de pensamento, desalinhado daquilo que seria o establishment e as ideias pré-concebidas. Muitas dúvidas sobre que peça queriam que eu escolhesse para estar aqui hoje, porque as possibilidades eram imensas, desde o Leonardo, podia escolher 200 peças. Ele nasceu no Porto, amava o Porto como amava Portugal, de uma maneira absolutamente extraordinária e sem complexos, sem qualquer tipo de provincianismo, que é normalmente, como diria o Fernando Pessoa, é provinciano quem o não quer ser. Enfim, o pretexto desta pintura, que é muito mais do que uma prova, é uma obra de arte que nós hoje partilhamos e faz parte do nosso imaginário e da cultura portuguesa, mas ele tem um conhecimento e um talento que permitem balancear-se na construção de um discurso sempre novo sobre todo o acompanhamento da história da arte do passado, da tradição, e uma acutilante descoberta da modernidade sem abdicar da procura da identidade portuguesa, que era uma marca que ele sempre sublinhava. Nesta pintura, onde ele mostra a tradição de somar cera e pigmentos para tornar a pintura menos plana e mais texturalmente informada, ele pega na tradição que ele muito bem conhecia. O Júlio Resende, nesta pintura, mostra como é que, dentro da tradição da pintura europeia, Goya e Velázquez seriam as referências, Vasquez Dias, e depois a pintura francesa. De maneira que este objeto fosse o objeto da minha escolha, esta é talvez a obra que perdurou mais no tempo com maior significado. Se pedisse a um doutorando durante a prestação das provas, além de ter uma prova onde mostrasse o seu conhecimento teórico sobre a história da literatura, e a esse conhecimento teórico se pedisse um conhecimento oficinal de prática de escrita, que lhe se pedisse em 520 horas de produzir um romance, uma coletânea poética, um conto ou algumas crônicas, teríamos acadêmicos
teríamos doutorandos, não é? Um professor deve limitar-se a um conhecimento teórico ou a universidade tem a obrigação de regressar a um humaníssimo, de regressar a uma espécie de uma época d'oro, que é a Renascença, onde se promove a esfera artística que é dentro de nós, porque a arte é um ser dentro do nosso ser. A universidade está num contexto civilizacional conturbadíssimo, quer dizer, e nós não vivemos isolados desse contexto civilizacional dúbio, em que pouca gente se entrega com convicções muito sólidas e sabem, e têm um farol muito definido para haver médio e longo prazo. Hoje é quase tudo curtinho, muito curto, para mandatos, para mandato após mandato, para seja em que circunstância for, em que a nível global, político ou regional, e os problemas das civilizações são sempre a médio e longo prazo, como na educação, nenhum efeito pode ser, nós avaliamos quase dia a dia, quando o impacto de qualquer ação, para ser bem avaliado, é 10, 15, 20, 30 anos. Quer dizer, mas nós somos avaliados depois de amanhã. Há um desfazamento e uma desfocagem total, mas é fruto da própria decadente visão, para mim, e limitada das coisas, de uma avaliação muito pontuada, burocrática, se quisermos, administrativa, míope. Dentro dos possíveis olhares que possamos ter, podemos ver como é que as formas se articulam no retângulo e onde é que estará o ponto mais incisivo do diálogo. Se calhar todos podem reparar que é no lado inferior esquerdo, no diálogo mais aberto, sob o ponto de vista cromático. Isto consegue-se vir a descobrir depois de olhar e ser desperto para esse olhar de muitas maneiras. Eu não acredito que um mau artista possa ser bom professor. Acho que aconteceu um problema de os valores da primeira metade do século passado não conseguiram transitar pela segunda metade e chegar até nós. E há muito tempo, há muitas décadas, que se fala de uma certa, vou ver se eu digo bem, prosaicização do real, ou seja, de uma incapacidade de descrever o real, de descrever a realidade. E evidente existe uma evidente desproporção quantitativa entre a proliferação de artistas, eu diria a própria custa, e uma mínima parte do mercado que absorve o produto artístico. Estamos a viver em uma época de alto risco de homogeneização e banalização, em que se tem um sentimento comum entre a liberdade e a gratuidade, confundem-se. Ao mesmo tempo, porque cada momento de crise é um momento fundamental da nossa civilização, porque é um momento de reflexão, e sim um momento de abandono da velha escola, mas um momento de sentar-se, refletir, repensar a arte. Na ausência de uma arte verdadeiramente partilhada, a obra d'arte declara aquilo que o funda. E afinal faz isso quase como proteção contra uma certa insegurança sentida, ou seja, a arte que fala, o produto artístico que fala sobre si próprio, definindo as próprias regras oficinais, quase come tentativa de, onde a crítica está ausente, a arte intervém com um discurso teórico sobre ela própria e se autodefine. Eu pergunto-me, para que serve a arte ou por que nós precisamos tanto da arte para viver? Eu não imagino viver sem música, sem poesia, sem imaginar um dia da manhã melhor. O dia da manhã é melhor, imagina-se melhor porque existe arte, senão nunca pensaríamos que isso fosse possível. E mais, saber quem nós somos, porque é que estamos a fazer o que fazemos, ou pensar o que pensamos,
ou sentir o que sentimos, ou ter dúvidas sobre aquilo que sentimos, e essa articulação entre as diversas culturas e a análise da cromática, digamos, que vai definir as formas, o sentido das formas, o significado das formas, é que vai dar sentido à criação e sustentar o valor da arte como uma necessidade que nos faz vir aqui num dia de chuva ou ir ouvir um concerto ou querer ler 2 versos. O sentido da arte é uma necessidade vital de qualquer ser humano para que exista tudo o resto ou para que até ele possa caminhar com um sorriso e sem sorriso ultrapassar uma adversidade.